Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Movimento Contrário. Eu sou o Marcos e hoje nós vamos falar um pouco sobre os conceitos que aprisionam a mente de um dependente químico. O que leva um dependente químico a não abandonar uma substância tão miserável quanto as drogas, quanto ao álcool? O que leva uma pessoa a não deixar de lado uma vida de degradação, de perda, de danos, de derrota? O que leva uma pessoa a não conseguir modificar a sua própria história no universo das drogas, já que essa droga é capaz de fazer uma devassa na vida de uma pessoa? O que leva uma pessoa a ficar preso ainda nas drogas? Eu queria trazer alguns conceitos que talvez, esses conceitos aprisionam muito mais um dependente químico do que liberta. Ao longo da história, ao longo do tempo, trabalhando, atuando, pesquisando nessa área de forma muito intensa, muito intensiva dentro desse cenário, lidando diretamente com o dependente químico, fazendo consultorias, fazendo trabalho de atendimento, abordagens, criando política pública sobre drogas no meu município, lidando diretamente com essa problemática, eu consigo perceber muitas coisas. É muito comum quando você vai conversar com um dependente químico que já passou por um tratamento, que já teve uma experiência de uma recuperação, e quando você vai conversar com ele, ele traz alguns lemas que já são meio que carimbadas. E esses lemas, esses jargões, essa teoria, esses conceitos, no meu ponto de vista, eles são muito mais aprisionador do que libertadores. Muitos desses conceitos aprisionam muito mais o indivíduo do que libertam o indivíduo. Quer ver um deles? Eu não sei, eu quero, com todo carinho que eu vou falar isso aqui e com todo o respeito que eu tenho às instituições que pregam esse modelo, eu não estou aqui para fazer uma crítica direto a quem acredita nesse modelo. Eu estou aqui para fazer uma crítica às pessoas que não conseguem se destravar desses conceitos. E o meu foco aqui é para você, talvez dependente químico, que já tentou várias internações, vários tratamentos e não conseguiu. E hoje está recaído, talvez já teve uma recaída recentemente e está tendo recaída constante e que não consegue ficar de pé. Eu queria te chamar para esse bate-papo. Talvez, essa conversa, esse bate-papo e essa orientação possa destravar algumas coisas na tua cabeça. Quer ver? Uma delas é aquele conceito. Vê se você não conhece e não reconhece essa frase. Uma vez dependente químico, sempre dependente químico. Quando você ouve essa frase, quando você ouve essa verdade, o que vem à tua cabeça? Para analisar um minuto só. Um minutinho. O que você entende sobre essa frase? Uma vez dependente químico, sempre dependente químico. Vamos lá, vamos pontuar. O que é dependente químico? Dependente químico é uma doença crônica, progressiva e fatal. Uma doença mental, uma doença que ela realmente não tem cura. Não é isso? A dependência química, nós estamos falando sobre um conceito clínico, científico, ou seja, a dependência química realmente ela é uma doença incurável. Porém, quando você coloca isso na tua cabeça e você usa essa verdade como uma verdade absoluta, porque todas as verdades têm outras verdades por detrás dela, você acaba se condicionando. E qual é um dos maiores problemas do dependente químico? Qual é o maior dos problemas do dependente do álcool? É exatamente o condicionamento. Ele se condiciona a usar uma substância, ele se condiciona a mentir, ele se condiciona à manipulação, ele se condiciona a planejar a sua própria sabotagem, ele condiciona as suas recaídas, ele é um condicionador nato. O dependente químico ele tem na sua mente o conceito da sabotagem quase que constante. E quando ele usa essa frase como uma verdade, uma vez dependente químico, sempre dependente químico, temos que ter esse cuidado para que isso não se faça na tua vida uma verdade absoluta, quando na verdade não é. Quando na verdade não é uma verdade.
Tá dando para entender? Quando na verdade não é uma verdade. E eu posso provar isso para você aqui agora, que não há uma verdade. Não existe uma verdade sobre essa frase. Eu vou dar um exemplo. Eu atuo diretamente nessa área de dependência química há mais de 24 anos. São 24 anos atuando diretamente. Eu sou um historiador e um pesquisador na área de dependência química, especialista na área de abordagem. Eu conheço inúmeras pessoas, inúmeras, ao longo desses 20 e tantos anos de trabalho. Eu conheço inúmeras, não é uma, não é duas, não é três, não, são dezenas de centenas de pessoas que vivem de forma tranquila hoje sendo dependente químico. Eles não precisam ficar lembrando que ele é um dependente químico todos os dias. Ele não precisa ficar o tempo todo se martirizando sobre essas frases que inculca na cabeça da pessoa. Eles não precisam ficar evitando tudo o tempo todo. Eles vivem uma vida de normalidade, porque esse é o conceito que eu acredito que funciona. Você tem que aprender a voltar a ter uma vida de normalidade. Porque se você ficar preso, aprisionado a esses conceitos de que uma vez dependente químico, sempre dependente químico, você simplesmente vai acreditar nisso e vai utilizar isso como uma bengala e uma justificativa para as suas recaídas. Se você não entender o processo de libertação, sobre aquilo que pode te libertar, fica mais fácil, porque é mais fácil acreditar. Viver sobre um jugo, viver sobre uma condicionalidade. Eu vou dar um exemplo aqui muito interessante, talvez. É um exemplo bíblico, né? Quando a gente lê lá na Bíblia que fala assim, olha, o povo que estava aprisionado lá no Egito, quando chegou Moisés e libertou o povo, foi tudo tranquilo. Não, não foi tranquilo não. Se você lembrar, se você estudar de forma histórica, você vai ver que o povo não queria sair do Egito. O povo queria continuar lá. O povo achou um absurdo fazer um cara chegar lá e dizer que tinha que atravessar um deserto, passar fome, passar frio, arriscado morrer no deserto de fome, de sede. Os perigos que tinha pelo deserto, porque o deserto não era só areia, o deserto também tinha outros povos, que muitos deles eram inimigos do povo que estava aprisionado no Egito. Muitos deles não queriam. Muitos desse povo, desses homens, dessas mulheres, não queriam, porque eles eram aprisionados, eles eram escravos, mas uma vez escravo no Egito, sempre escravo no Egito. Me perdoa estar fazendo essa analogia bíblica, mas é muito interessante porque faz parte de um processo. Até porque eu devo estar falando com muitas pessoas aqui que já passaram por uma instituição religiosa. Então talvez essa seja uma linguagem muito próxima. E muitas dessas pessoas já devem ter passado por situações que levam a pensar exatamente sobre isso. Esse é um aprisionamento que é muito comum, né? Porque o dependente químico ele passa a ter uma vida de condicionalidade o tempo todo. E tudo leva uma justificativa para uma recaída. A recaída ela não pode ter justificativa. Não pode haver formas positivas de uma recaída. Porque se eu digo para mim mesmo que eu sou um dependente químico e sempre vou ser um dependente químico, o que eu estou decretando na minha vida? O que eu estou decretando para mim mesmo? Que mesmo que amanhã ou depois eu recaia, ok, beleza, faz parte do processo. Eu planejo a minha recaída, eu planejo os meus fracassos, eu planejo todo esse processo de degradação. E é muito sério isso. Eu não estou fazendo aqui um pré-julgamento de um dependente químico. Eu estou falando exatamente aquilo que acontece no dia a dia. Todos os dias acontecem isso. E se nós não tivermos na nossa cabeça um pensamento de transformação e de quebra de paradigmas, nós vamos ficar o tempo todo aprisionados nesses conceitos. Quer ver um outro conceito que é muito interessante quando se fala sobre recuperação? Sozinho eu não consigo nada. Quem já ouviu essa frase? Sozinho eu não consigo nada. O que significa esse sozinho eu não consigo nada? Quer dizer que o tempo todo tem que ter alguém ou alguma coisa ou alguma forma que me leve à minha sobriedade, à minha recuperação. Quando, na verdade, não necessariamente isso é uma verdade. Você é capaz de modificar a sua história de forma sozinho, sim.
porque as decisões sempre serão suas. Sempre é você que vai determinar o que você vai fazer lá na frente ou não. Se você não tiver isso muito claro na sua cabeça, é bem provável que você fique o tempo todo esperando que alguém ou alguma coisa aconteça para que você mude a sua história. E quando, na verdade, não precisa disso, você é capaz, você tem condições de mudar a tua história por você mesmo, porque sempre a decisão vai ser sua. Sempre a decisão vai ser sua. Se for para uma internação, a decisão ela vai ser sua. Por mais que tudo aconteça ao redor, por mais que tudo aconteça nesse mundo favorecendo essa internação, mas sempre a decisão vai ser sua. Se você quiser mudar a tua história, você é capaz de fazer isso. Então não fica preso aos conceitos. Você tem que se libertar desses conceitos e criar vida, criar asa, criar uma forma de mudança, para que isso de fato seja uma transformação, seja algo transformador na tua vida. Porque é muito legal quando a gente consegue ser transformado pelas nossas decisões, porque você ganha autonomia. Você precisa dessa autonomia. Você precisa disso, porque senão você vai ficar sempre devendo alguma coisa a alguém ou alguma coisa. E nós, como dependente químico, precisamos ter essa certeza de que somos capazes. Essa é uma certeza que você precisa ter. Então, fica aqui a minha fala em relação a esses conceitos que aprisionam. Primeiro, uma vez dependente químico, não necessariamente será sempre dependente químico. Você pode mudar a tua história. E segundo, não fique na crença de que você precisa sempre caminhar com alguém. Você pode caminhar sozinho, porque na hora do sufoco você sempre vai estar sozinho. E esse estar sozinho não quer dizer que você não possa estar com alguém do teu lado. Quer dizer que as decisões têm que partir sempre de você. Você é capaz de mudar a tua história. Porque senão você vai ficar sempre preso a alguma coisa ou alguém. Não, eu só vou conseguir a minha recuperação se eu tiver internado. Eu só vou conseguir a minha recuperação se eu caminhar com o grupo. Não, olha só, não estou dizendo que você não deva fazer isso. Eu estou dizendo que as decisões sempre será sua. Sempre serão sua. A condicionalidade de mudar a tua história através de você mesmo. Então não fique esperando que um raio caia do céu, de que um trovão faça um barulho, de que uma porta se abra, de que uma janela se abra, de que alguma coisa aconteça, porque isso não vai acontecer. As decisões têm que partir de você. E isso é muito legal quando você está preparado para isso. Eu não estou falando aqui para um usuário de droga. Eu não estou falando aqui para alguém que começou a fumar um baseado ontem. Eu não estou falando para alguém aqui que tomou o primeiro porre ontem. Não é essas pessoas que eu estou falando. Eu estou falando para um dependente químico que já está cansado dessa jornada. Eu estou falando para uma pessoa que já está exausto de tanto quebrar a cabeça e não conseguir mudar a tua história. Eu estou falando para alguém que já não aguenta mais o uso da droga. O problema é que ela não consegue ficar sem. Eu estou falando para você que já está chorando no prato. A gente fala chorar no prato é quando o cara ele usa a droga, mas não quer mais fazer isso. Faz de forma automática, mecânica. Então, nesse processo todo, você precisa entender que a tua história tem que ser modificada. Eu estou falando para você que já está no ponto final da tua trajetória em relação à questão das drogas. Que você já tem a consciência de que precisa parar, já tem todas as ferramentas necessárias para que isso aconteça, que você já tem todas as histórias de vida e de perdas e danos que você já teve ao longo dessa história da tua vida e que agora decidiu realmente parar, mas precisa de uma ajuda. Então essa ajuda eu estou te dando agora. Primeiro ponto, acredite em você. Esse é o ponto primordial. Acredite em você. Você tem capacidade de mudança. E se você quiser usar essas ferramentas que eu estou te dando aqui agora, usa. Primeiro, se desvencilhe dessas ideias de que uma vez dependente químico, sempre dependente químico. Se desvencilhe dessa ideia de que você não pode caminhar sozinho. Olha,
Eu não estou falando aqui jogando contra ninguém, nenhum método de tratamento. Eu estou falando para você, eu estou falando de uma forma individual. Eu estou falando para um dependente químico. Eu vou criar um personagem aqui agora. Eu estou falando para um homem ou para uma mulher com mais de 25 anos, que já passaram por algum tipo de tratamento, que já tiveram inúmeras recaídas, que já tentaram inúmeras vezes parar de usar droga, que já sofreram de forma dolorida com o uso da droga, que já tiveram perdas, que já tiveram danos ao longo da sua trajetória de uso. Eu estou falando para você que está desacreditado, é para você que eu estou falando. Você tem condições de mudar a tua história, sim. Faça, siga esses exemplos, pega essas ideias, coloca na tua cabeça, se motive, acredite no teu potencial. Tá bom? Eu tenho certeza que talvez esse bate-papo, essas ideias possa te ajudar de uma forma ou de outra a mudar a tua história. Tá bom? Um abraço a todos. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal aqui, né? No YouTube. Aperta o sininho para você receber as notificações. De todos os dias vai ter um vídeo novo. Segue a gente no Instagram, no Facebook e compartilhe esse vídeo se você puder. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Valeu. Tchau.